iniciado. Olá, hoje vamos falar sobre a leishmaniose tegumentar. Nós somos alunos da Medicina Veterinária, estamos cursando o 3º período e o nosso trabalho é sobre a doença, sobre a disciplina Doenças Parasitárias, administrada pelo professor Victor Menezes. Os integrantes do grupo são eu, Luiz Gustavo, José Carlos, Carlos Renato e Pedro Neri. Essa doença ela é causada por um protozoário chamado Leishmania. Essa doença ela tem grande importância na saúde pública, pois ela é uma doença zoonótica. Então, ela acomete animais e seres humanos. Só que ela não é uma doença contagiosa. Ela é passada pelo inseto Phlebotomites, que é mais conhecido como mosquito palha. E essa doença ela é dividida em visceral, que também pode ser chamada de calazar, ou tegumentar, que também pode ser chamado de cutânea. A visceral, ela ataca o baço e o fígado, então ela é mais interna. E a tegumentar, ela ataca a epiderme e a mucosa, então ela é mais externa. A gente vai falar sobre a tegumentar. Olá, meu nome é José Carlos e eu vou falar sobre a classificação taxonômica. Como podemos como podemos falar, o reino, filo, classe, ordem, família e gênero estão especificados aí. Eu vou mais especificar sobre o subgênero, que é a Leishmania aviana. O que diferencia uma da outra é onde ocorrerá a transformação morfológica. O ciclo de vida inicia quando a fêmea do Phlebotominium pica um hospedeiro infectado, e quando ela for fazer a ingestão de sangue, ela vai ser parasitada, ingerindo os macrófagos que irão para o sistema imune, chegando à membrana peritrófica e chegando no intestino, irá passar de amastigota para promastigota, para que possa fazer reprodução por divisão binária. Depois da reprodução, o parasita sai da membrana peritrófica e passa por diversas transformações, chegando à forma metacíclica, que é a forma infectante do parasita, e se desloca até a faringe para que possa ser regurgitado para o indivíduo que for picado pelo inseto. E quando ele for parasitado, o parasita irá para a corrente sanguínea, transformando para macrófagos. E vai mudar para a mastigota, e vai começar a se reproduzir até romper a mastigota, caindo na corrente sanguínea. E eu também vou falar sobre os hospedeiros acidentais, que são os humanos e canídeos. Os agentes transmissores, que são o inseto Phlebotominium, especificamente a fêmea. E os exemplos de reservatório silvestre, que são ratos do mato, tamanduá, coala, gambá, canguru, tamanduá e morcego, raposa e capivara. Entre eles, o morcego é um que tem grande potencial, por causa que ele afeta a área urbana, a área rural e aí as matas. E essa foi a minha parte do trabalho. Meu nome é Carlos e irei falar sobre a epidemiologia. A leishmaniose é uma epidemiologia global que afeta cerca de 88 países e tendo 12 milhões de casos ao ano. E essa doença é provável pegar
quando se tem contato com a natureza, ou seja, é mais provável contrair em regiões onde tem a mata, onde é mais provável encontrar popularmente conhecido mosquito palha. Agora eu vou falar sobre os sintomas. Por ela ser uma doença zoonótica, então ela comete tanto animais como humanos. Ela, em animais, eu vou dar o exemplo dos cães, ela pode causar crescimento exagerado das unhas, emagrecimento, perca de peso, o animal fica mais anêmico, feridas em volta das orelhas, em volta dos olhos e no focinho. Já nos seres humanos, essa doença, por ela ser uma doença que acomete mais a mucosa, mais a parte externa do ser humano, então vai ocorrer feridas que terá as bordas mais duras e os meios e o meio mais úmido, por causa da infecção. E esses machucados ocorrerão certo onde acontecerá a picada do mosquito. E elas são feridas que demoram a cicatrizar, ou às vezes vão aumentando e nem consegue ser tratada sem medicamentos, sem outras formas de tratamento. Então, essas feridas, como pode se ver na foto agora, ela elas terão as bordas duras que formarão cascas e o meio dela será mais aquoso por causa da infecção. Então, ela vai estar expulsando pus ali direto, pois o corpo estará tentando combater a infecção. E nos animais, pode-se ver animais de falar também, os cães também podem desenvolver uma conjuntivite, como pode se olhar aí na foto. Nas fotos também mostram os animais com feridas em volta dos olhos e bem mal. Fisiopatogenia. A infecção ocorre quando a fêmea injeta proglótides em uma área aberta da pele. Logo depois, elas se espalham nos vasos linfáticos e no sistema vascular. Logo em cima no slide, nós podemos ver como que ela fica em cima da pele. E existe um exame hepatológico que revela se a inflamação está crônica ou aguda. Meu nome é Pedro e eu vou falar sobre os diagnósticos. Primeiramente, o diagnóstico laboratorial, que é feito com exame direto de esfregaços da análise histopatológica das lesões. E para se ter o diagnóstico definitivo, depende da identificação de amastigotas em amostra do tecido corado com Gienza ou Leishman, analisado no microscópio óptico, ou por isolamento de promastigotas no meio de cultura. No entanto, o método microscópio óptico não possui uma boa sensibilidade. Já no histopatológico, possui sim uma boa sensibilidade. E em nenhum dos dois métodos tem como se identificar o parasito. Agora, o diagnóstico clínico, que é realizado através da anamnese.
e é baseado nas características das lesões, que estão juntamente associadas aos dados epidemiológicos, sendo que a leishmaniose tegumentar abrange a leishmaniose cutânea localizada e também a leishmaniose mucocutânea, que representa a parte responsiva do hospedeiro, até a forma difusa, que representa a parte não responsiva do hospedeiro, mas evidencia uma baixa resposta no hospedeiro. E é por isso que o diagnóstico clínico da leishmaniose tegumentar se torna muito difícil de se fazer. Agora, eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento da leishmaniose tegumentar, ela é usado drogas antimoniais pentavalentes de duas formas. Tem a N-metilglucamina e o estibogluconato de sódio. As duas drogas, a primeira que é usada primeiramente é a N-metilglucamina, que é uma droga, pode-se falar que menos agressiva do que a estibogluconato de sódio. Então, a estibogluconato de sódio, ela será usada como segundo tratamento. Se o primeiro tratamento com N-metilglucamina não fizer o efeito esperado, não conseguir tratar a doença, a gente vai entrar com o segundo tratamento para ver se consegue tratar o problema. E a dosagem ideal para N-metilglucamina é a dosagem de 10 a 20 miligramas por dia, com tratamento durando de 20 a 30 dias. É ideal não parar no meio do tratamento, porque senão o metabolismo daquele animal pode ficar resistente àquele medicamento e se ele vir a adquirir novamente a doença, ele não vai fazer o mesmo efeito de antes. Então, tem que ser tratado até o final, pois senão não cura a doença totalmente. Hoje em dia estão tendo testes de drogas do uso tópico e oral para essa doença. E ainda estão em testes, não estão sendo vendidos, pois ainda estão querendo saber se esses medicamentos administrados dessa forma, ainda eles vão fazer o mesmo efeito que os medicamentos acima, os medicamentos que eu já vim falar, que eu já falei antes. E se esses medicamentos forem mesmo medicamentos eficazes, que vão vir trazer o resultado esperado, serão medicamentos que serão administrados na dosagem de 133 e 150 miligramas, também no mesmo tempo do medicamento anterior. Será usado em um mês, 30 dias. Essa doença, as lesões normalmente são cicatrizadas sem uso de outro tratamento. Só com esse tratamento mesmo, os machucados vão secar e vir a sumir. Mas se ocorrer essas lesões ficarem muito grandes e muito evoluídas, pode vir a usar outro tipo de tratamento para auxiliar esses medicamentos que já estão sendo administrados, que seria o tratamento com ozônio, que adiantaria a cicatrização dessa doença e o animal viria a ter alta mais cedo e não precisaria ficar tanto tempo internado, viria a ter uma melhora e uma volta para casa mais rápida. Agora eu vou falar um pouco sobre a profilaxia, que seria métodos do animal não contrair essa doença, que é a higienização do
animal em dia, não deixar animais perto de mosquito, por exemplo, rios, lagos, açudes, manter o animal sempre limpo, bem higienizado, e no caso de humanos, sempre usar o repelente. Usando esses métodos de profilaxia, você pode evitar essa doença e evitar o uso de certos medicamentos. Essas são as 3 perguntas que a gente fez sobre referente ao termo que a gente abordou. Essas são as nossas referências do trabalho. E acabamos por aqui. Eu agradeço por terem ficado até o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Depois dá um link para a gente lá no canal. Muito obrigado.